Olá, pessoal. Estamos novamente aqui com mais uma entrevista no nosso canal Varejo Digital Fornecedores, trazendo hoje aqui com a gente o Rodrigo, da Neurotech. A Neurotech, que é uma empresa de alta tecnologia, envolvendo inteligência artificial, machine learning e aplicações aí voltadas para Big Data. Rodrigo, você que é sócio e diretor da empresa, né, de novos negócios, é um prazer recebê-lo e vamos bater esse papo. Seja bem-vindo aí ao nosso canal. Ô, Mário, obrigado aí a você. É um prazer poder compartilhar um pouco aí da minha história e da história da Neurotech. Falando da Neurotech, né? Como que vocês chegaram a essa modelagem de negócio? Qual foi a evolução tecnológica da Neurotech? E como vocês hoje estão trabalhando com essas novas tecnologias, essa tecnologia que é chamada aí de 4.0, né? Indústria 4.0, e como que vocês desenvolveram aí todo esse processo? Não, legal. A Neurotech ela surgiu dentro da Universidade Federal de Pernambuco, né, em Recife, baseado numa demanda prática do varejo brasileiro, né? Na época, o Grupo Bom Preço, né, supermercado, ele tinha uma dificuldade, né, um desafio que era como conceder crédito, né, de uma forma mais assertiva. E aí a gente, na época, né, estudantes e professores da Universidade Federal, junto com um instituto de pesquisa aqui de Recife chamado CESA, a gente criou esse projeto de pesquisa e viu que o uso dessa tecnologia, que hoje se chama de Machine Learning, Big Data, mas na época tinha outros nomes, né, era Data Mining e assim por diante, ele poderia ter um grande diferencial competitivo no mercado, ou seja, a gente tratar esses dados, lidar com esses dados e, a partir desses dados, ajudar o varejista a tomar uma decisão. Então, a gente fez esse primeiro projeto, a gente viu que o resultado foi fantástico, a gente conseguiu aprovar 47% a mais de crédito sem aumento de inadimplência, e ali surgiu a Neurotech, né, 20 anos atrás, com esse propósito de ajudar grandes varejistas, grandes empresas a lidarem com seus dados e, a partir dos seus dados, poderem tomar melhores decisões. 20 anos mais na frente, né, chegando agora onde a gente está hoje e vivendo toda essa questão de transformação digital e tudo isso que a gente está passando, a gente vê que o varejo ele se digitalizou bastante, né? Então existe uma migração para o digital, não só do varejo, mas do mercado como um todo, mas no varejo em especial. E aí todo aquele trabalho que a gente sempre fez na Neurotech de analisar dados para, a partir dos dados, poder tomar uma decisão, ele ficou cada vez mais importante, né? E cada vez mais crucial no processo de decisão. Por quê? Porque a partir do momento que o varejista ele sai do modelo offline para o modelo online, o nível de dados, de informação que é gerado é gigantesco, é muito maior. Eu costumo sempre dar um exemplo de um caso de um consumidor que entra numa loja de varejo, pergunta sobre um determinado produto, isso numa loja física, né, de varejo. Pergunta sobre um determinado produto para o vendedor informa que o produto está esgotado, que não está mais disponível. O consumidor ele sai da loja e ali a informação que poderia ter ficado ali na mão do vendedor, ela foi embora, porque o vendedor ele não vai registrar em nenhum lugar que existiu aquela demanda. Mas imagina agora essa mesma situação no mundo online, no mundo digital, né? Aquele mesmo consumidor entrando no site, clicando nos produtos e vendo que o produto está esgotado. E essa jornada do consumidor no mundo digital, toda ela ficou armazenada, toda ela ficou catalogada, né? E esse meu exemplo bem simples dá um pouco da ideia dessa nova era que a gente está vivendo, que é a era do Big Data, né? Que é exatamente desse volume grande de dados. E o varejista que vai conseguir realmente estar à frente do seu tempo é o varejista que conseguir ter a capacidade de avaliar, sim, avaliar esses dados de forma rápida, simples, online, e a partir desses dados tomar uma decisão, colocando o consumidor nesse centro da decisão, né? Então, o que a gente tem feito hoje no mercado, né, a Neurotech nesses 20 anos tem uma atuação muito forte no mercado de crédito, no mercado de varejo, seguradora,
Mas, especificamente para o varejo, a gente está com soluções bem fortes nessa área do digital, exatamente para tentar armazenar esse volume de dados, organizar esse volume de dados e conseguir ajudar o varejista a tomar decisões baseado nesse mundo online. Basicamente é o tratamento de informações, né, Rodrigo, que define o sucesso dessa aplicação. Porque se você tem muita informação e não trata isso adequadamente, gera mais incerteza, mais bagunça, mais confusão, né, do que propriamente ajuda o processo. O tratamento dessas informações de forma adequada, aí é que pode gerar não só agilidade em processos de atendimento, né, em processos de crédito, enfim, de todas essas situações, mas também assertividade, né, em relação às tomadas de decisões e aos processos. Né? Perfeito, exatamente. Porque quando a gente fala de análise de dados, existe um hype, né? Existe uma moda muito grande de se falar de Big Data, de Machine Learning, de inteligência artificial, de nomes que estão meio que na moda, né? Mas o que importa, no final das contas, realmente, é o que você faz com essas tecnologias e não a tecnologia em si. Então, você pode ter, por exemplo, processos muito bem definidos e usando estatística tradicional, por exemplo, desde que você consiga, a partir daquele volume de dados, tomar uma decisão. Por isso que a gente sempre comenta aqui na Neurotech, a gente está muito centralizado na jornada do consumidor. Então, a gente precisa acompanhar toda essa jornada do consumidor, todas as pegadas digital que o consumidor ele nos entrega, né, e permite que essa informação seja catalogada, né, e a partir disso a gente possa realmente identificar o micromomento daquele consumidor, qual é o produto ótimo para aquele consumidor, em que momento a gente deve fazer aquela oferta. Então, toda essa jornada e a avaliação dessas tecnologias, eu sempre falo, tecnologia ele é meio, tecnologia não é fim. O fim é o consumidor sair do varejista com o produto certo, satisfeito, com ótimo atendimento e tendo a certeza que ele vai voltar para o varejista porque ele teve uma experiência bacana. E quem consegue proporcionar experiências bacanas é não só as pessoas, né, o atendimento e tal, mas hoje principalmente essa capacidade de você identificar quem entra na loja do varejo e poder realmente tratar ele de forma única, né? Tem outra brincadeira que a gente faz aqui na Neurotech, lá atrás, né, muito antes da gente existir, nossos avós, tataravós, né, falando de alguns, sei lá, 200 anos atrás, 100 anos atrás, as pessoas saíam de casa, iam no supermercado, né? Iam comprar um determinado produto e ele era tratado de forma única, né? Opa, seu Zé, você chegou aqui na minha venda, eu continuo com aquele produto que você sempre consome, né? Aquele, sei lá, aquele Nescau da marca tal, enfim, aquele achocolatado da marca tal, né? Até falei a marca agora. Mas e ele é tratado de forma única, né? Então, aquela experiência ela era possível porque antigamente o volume de consumidores na venda do seu Zé era muito baixo, né? Mas hoje, com essa revolução digital, com tudo isso que a gente está falando da indústria 4.0, a capacidade de a gente tratar o seu Zé de forma única, sabendo que ele entrou novamente no site, que ele sempre compra aquele chocolatado, ele voltou a ser possível, né? Enquanto vários anos, aí, nos últimos 100 anos, a gente não conseguiu fazer isso, agora isso é possível, o dado está disponível, é realmente o desafio do varejista conseguir tratar, né, esse dado, como a gente está comentando, e poder tratar o consumidor de forma única. E até porque hoje as possíveis formas de comunicação do consumidor são várias, né? Você tem o contato direto físico na loja, você tem o e-mail, você tem um chat, você tem redes sociais, enfim, todas essas formas, né, de interação. Você trabalhar isso para que tudo isso seja armazenado no histórico do seu Zé e que o seu Zé seja compreendido e entendido por todas as ações que ele faz nesse processo, que acho que é o grande desafio, não é isso, Rodrigo? Exatamente. Senão dá aquela sensação para o consumidor de que aquela interação que ele fez, ela não está sendo contabilizada, né? E se perdeu um pouco do histórico. É um pouco do que se vive hoje nessa questão de ligações telefônicas, né? Quantas vezes você liga para um call center e tem uma experiência ruim, né? Ali é também um exemplo de que o dado ele não está sendo bem armazenado, ele não está sendo catalogado e a decisão que está sendo tomada em cima daquele dado não está sendo feita da melhor forma possível.
Você traduzindo isso para o mundo digital, o volume de dados é muito maior, enquanto que numa ligação telefônica você só precisa catalogar todas as ligações e quais foram as opções e o que o cliente falou. No mundo digital, como você comentou, existem vários canais, né? Alguns inclusive online, outros até offline. Então, você vê que os varejistas que hoje já estão com crescimento importante, né? Você vê um exemplo de uma Magazine Luiza, ele não é simplesmente porque a Magazine Luiza ela criou um conceito de Magalu e que a partir daquilo tem um atendimento bacana. Não, a Magazine Luiza hoje é uma empresa de ciência de dados. A Magalu ela é uma empresa de tecnologia que por acaso está no varejo, porque ela tem uma grande capacidade de avaliar os dados. Ela sabe que o produto que o Rodrigo vai comprar no mês que vem, ele precisa estar próximo do destino do Rodrigo antes mesmo do Rodrigo fazer a compra, porque ele tem lá modelos de previsão de demanda. Então, é realmente uma área super quente, é fascinante, é uma área muito bacana de se estudar. Agora, sem dúvida nenhuma, é complexa e por tudo isso que a gente está comentando aqui. Então, precisa de muito investimento de tecnologia, de pessoas que consigam trabalhar com dados, né, e consigam extrair esses dados em decisões. Em cima de tudo isso que a gente conversou e desse envolvimento de alta tecnologia no processo, você que está nessa ponta, né, de transformação e de inovação, o que você consegue visualizar em termos futuros? Para onde você acha que caminha esse desenvolvimento de tecnologia? O que a gente pode enxergar para talvez daqui uns 20, 30 anos? O que eu imagino é que realmente cada consumidor ele vai ser tratado de forma única. Hoje existe uma tentativa nesse sentido, mas ainda a gente está distante. Mas realmente, assim, o Rodrigo, quando ele entrar num determinado site, o site ele não vai ser um site do varejista X. Ele vai ser um site do Rodrigo. E que lá tem realmente toda a vida dele, que com um clique ele consegue fazer as suas compras, ele consegue realmente ter uma experiência ali super, hiper personalizada, como se fosse, por exemplo, tem até uma brincadeira que a gente fala que hoje os algoritmos eles têm a capacidade de saber mais sobre a vida do Rodrigo do que a própria esposa que está do lado, do próprio filho, da mãe, enfim. Então, no futuro, eu imagino que a máquina vai ter essa capacidade de realmente tratar o Rodrigo de forma única. Por outro lado, eu vejo que essa experiência presencial, essa experiência de você realmente pegar num produto, ele também é uma experiência muito importante, né? Então, você vê, quando você olha o varejo na China, por exemplo, você vê que, apesar do Alibaba estar dominando todo o mercado chinês na parte do digital, as novas empresas que estão sobressaindo são as empresas que conseguem fazer uma experiência online, mas também uma experiência presencial. Ou seja, a loja ela deixa de ser um local em que você vai comprar, ou seja, ela deixa de ser um lugar que você vai passar seu cartão ou entregar seu dinheiro, porque tudo é digital, mas é uma loja que você consegue experimentar o produto. Você consegue realmente ter aquela experiência, seja de um perfume sentindo o aroma, seja de um tênis experimentando se sua pisada está adequada para aquele tênis, seja uma geladeira para saber se você ficou confortável com aquele tamanho de geladeira, enfim. Então, essa conexão, né, da loja física ser não somente uma experiência, mas um ponto estratégico, logístico para o varejista, né? Então, mais um exemplo, o caso da Magazine Luiza. O grande diferencial da Magazine Luiza é que ela conseguiu transformar as suas lojas de varejo em centros de distribuição e de experiência do usuário. Eu mesmo fui fazer uma compra de eletrodoméstico na Magazine Luiza algum tempo atrás. E você, quando entra, a sua experiência é online também, porque o próprio vendedor ele pega um tablet e ele começa a lhe mostrar sobre várias perspectivas a característica daquele produto. Em contrapartida, ele lhe mostra o produto na loja. Então, é esse produto que você consegue pegar. No meu caso, era uma geladeira, consigo abrir a geladeira, ver realmente, sentir. Então, eu acho que o futuro do varejo, ele é esse futuro em que você, ao mesmo tempo, consegue personalizar quem é o Rodrigo, mas você dá a oportunidade para que o Rodrigo vá na loja realmente e tenha uma experiência única. Então, vamos pensar, por exemplo, em alimentação.
até com a vida que a gente está vivendo hoje, qual é o sentido de você, por exemplo, fazer uma refeição fora de casa numa praça de alimentação, por exemplo, tradicional? Você está comendo comida pior do que a comida da sua casa, ela não é mais barata do que aquela comida da sua casa. Então, até esse ramo de alimentação vai ser um ramo que também vai ter que se reinventar no sentido de quem vai perdurar são aqueles varejistas, aquelas empresas de alimentação que vão dar uma experiência. Então, se eu realmente, por exemplo, adoro sushi, eu vou sair de casa realmente para comprar um sushi, né? Porque eu vou ter uma experiência diferente da experiência que eu tenho em casa. Mas, pô, um feijão com arroz eu vou comer em casa, porque o feijão com arroz tem um gosto da minha infância. Então, eu acho que essa questão da experiência aí é uma coisa que nós, seres humanos, mesmo daqui a 20, 30, 100 anos, 200 anos, a gente vai precisar continuar tendo essa experiência presencial, né? Conectada com essa experiência online, né? Como a gente falou. Então, é um pouco disso que eu vejo pelos próximos anos. Isso já vem acontecendo em alguma medida, mas a tendência é que isso fique cada vez mais intenso. Sem dúvida. Você citou o exemplo do Alibaba na China e é uma potência fantástica em termos de vendas online, mas eles começaram a perceber, se você analisar, hoje eles estão presentes no mundo todo, mas se você analisar só o mercado da China, a China tem um território imenso, né? Um território é um problema similar ao que a gente vive aqui. E eles criaram, eles desenvolveram a rede de hipermercados EMA, né? Que é do grupo, onde você vê vídeos do hipermercado EMA em operação, então você vê lá pessoas fazendo compra e uns metros acima, correias transportadoras movimentando materiais, encomendas para todos os lados. Então, na realidade, esse hipermercado ele proporciona uma experiência física, mas o que ele é também é um grande centro de distribuição. Então, à medida que você tem, por exemplo, hipermercados como esse espalhados estrategicamente por toda a China, o Alibaba consegue, nesse segmento pelo menos, fazer uma distribuição e uma entrega muito rápida dos seus produtos, né, utilizando-se desses, vamos chamar assim, mini CDs, né, que os hipermercados se destinam a isso. Então, a conexão com o ponto físico dá essa experiência, essa flexibilização de negócios, e também ajuda muito na agilidade de todo o processo, né? Então, foi uma situação que eles passaram lá e que a gente vê isso também aqui no Brasil, né? Muitas empresas que exclusivamente atuam no online têm dificuldades de conseguir prazos rápidos de entrega de mercadorias, né? Justamente em função de não ter esses pontos de apoio. Muito, muito bacana. Rodrigo, esse papo que a gente está tendo, né, o varejista está nos assistindo e fala, poxa, que legal, eu posso ter acesso à Neurotech e trabalhar melhor as minhas informações para facilitar a captação de clientes, para facilitar a concessão de créditos, para me garantir em termos de segurança em relação às operações, tá? Mas será que isso é só para gente grande? Eu não sou um varejista de grande porte, eu consigo ter acesso a esse trabalho da Neurotech, eu consigo ter acesso a essas informações a um custo acessível. Fala um pouquinho sobre isso. Quem é o teu cliente? É só um grande varejista ou varejistas médios, menores, pequenos podem ter acesso a essas informações também? Legal. Atualmente a gente está bem focado em grandes varejistas, então realmente a Neurotech ela foca nos maiores, mas sem dúvida a gente está num trabalho grande de empacotar o produto para que o produto seja acessível para todos os varejistas. Atualmente ainda não a gente está saindo dos grandes para os intermediários, para depois ir para os pequenos, então vai ser um processo, a gente vai chegar lá, mas para chegar nos menores a gente precisa realmente ter um nível de produtização maior. Hoje a gente ainda tem muita necessidade de customizar a nossa solução dependendo da realidade que a gente vive de cada um dos varejistas, né? Mas isso não impede que os varejistas pequenos também não tenham acesso a essa tecnologia. A tecnologia ela está acessível, né? Nunca o mundo foi tão plano, né? Nunca a informação esteve tão disponível. Então, nesse sentido, o que a gente recomenda é, antes do pequeno varejista pensar em fazer inteligência artificial, Big Data, acho que o primeiro passo é ele ter a conscientização
de como é que é a jornada do seu consumidor e quais são as pegadas de dados, ou seja, quais são as informações que esse consumidor ele vai entregar ao longo da sua jornada. Então, isso pode ser feito tão simples quanto qualquer uma dessas plataformas hoje do mercado, ela já tem acesso a esse tipo de dado, mas o varejista ele começa a preparar a casa para, no futuro, fazer realmente a aplicação de um modelo de inteligência artificial e de Big Data. Então, eu recebo muito varejista querendo ir para a área de machine learning, inteligência artificial, mas nem tendo os seus dados organizados e armazenados. Então, a primeira dica é realmente trabalhar para que esse dado ele fique organizado, né? E aí, essa dica também de você mapear a jornada, identificar onde é que estão os dados sendo gerados, eu acho que seria o primeiro passo. E aí, depois que o dado está organizado, a segunda etapa é a etapa do próprio varejista tentar fazer as suas correlações, as suas análises, então seus relatórios. Então, olhar os números, tentar interpretar e poder tomar decisão a partir desses dados que estão lá armazenados. E depois que o varejista entender, pô, já estou tomando a decisão, os dados já estão organizados, já estou tomando a decisão baseada nesses dados, aí sim seria o momento de se pensar em inteligência artificial, em Big Data, porque a grande diferença é que a inteligência artificial ela tenta encontrar a correlação desses dados em que o varejista não está vendo de forma clara. Mas não adianta você querer fazer o que é o mais avançado se o básico, né, a base ela não está construída. Então, a sugestão seria essa realmente, organizar os dados, depois de organizar os dados, tentar tomar decisão a partir desses dados para depois pensar nesse processo de machine learning e de inteligência artificial. Perfeito. E assim, em termos de arquitetura de sistemas, né? Você hoje tem os varejistas lá com as suas plataformas de e-commerce integradas com ERP, com CRM, a interação de trabalho da jornada de inteligência artificial, ela não muda essa arquitetura, né? Ela vai interagir com o CRM, com o ERP, pegar os dados, trabalhar esses dados e devolver informação. Basicamente é isso. Hoje, como a gente trabalha, a gente pega, por isso que ainda é um trabalho artesanal, né? A gente vai em cada um desses grandes varejistas, identifica como é que é o ERP, como é que é o CRM, ver como é que os dados estão armazenados. Normalmente tem sistemas legados, né, de empresas que já prestaram serviço e que a informação não está tão disponível. Então, a gente faz essa organização, essa extração desses dados e o armazenamento no que a gente chama hoje de data lake. Né? Antigamente era banco de dados, mas hoje é um data lake, né, um lago de dados, para depois disso você conseguir aplicar os algoritmos. Né? Então, a gente nunca mexe no RP, nem no CRM ou no sistema atual. O que a gente faz é tentar organizar e extrair os dados onde eles estão, de uma forma que a gente possa conseguir tomar decisão a partir desses dados. E para o pequeno varejista, a mesma coisa. Então, ele vai identificar onde é que estão os dados, ele vai organizar esses dados. Então, se o varejista for realmente pequeno, ele pode fazer isso numa tabela Excel, por exemplo. Uma coisa tão simples como um Excel, para a partir daí ele começar a evoluir. E hoje em dia, com esses novos RPs, os novos CRMs que estão aí disponíveis, todos eles têm o que se chama de plugin, né? Ou seja, você consegue plugar novos softwares dentro do CRM para conseguir fazer o processo de Big Data, de Machine Learning. Então, a minha sugestão é para quem já usa esses RPs e CRMs de mercado, com certeza absoluta, eles vão ter módulos, que são módulos de arquitetura de dados, arquitetura de Machine Learning, que eles podem usufruir da própria plataforma. Enquanto isso, a gente vai se preparando para, quem sabe, no futuro, ter uma solução da Neurotech que a gente consiga plugar automaticamente nesses CRMs e conseguir ajudar de forma mais automatizada o varejista. Mas essas seriam as dicas, assim, básicas. Maravilha. E o varejista que está nos assistindo aqui, que quer desenvolver essas tecnologias, essas soluções com vocês, qual é o melhor caminho? Como é que ele pode acessar vocês aí e consultar e fazer uma consulta, uma negociação aí para aquisição dessas soluções? Não, legal. A gente tem o site da Neurotech, né, o www.neurotech.com.br. A Neurotech tem CH no final. Então é só acessar lá no site, vai ter um chat, já vai ter uma pessoa de atendimento, você já pode passar um pouco da sua problemática, ele faz uma triagem de qual é a melhor solução. Então, vão lá no site
e entre em contato com o chat. Existe o contato @neurotech também, então quem quer passar e-mail, existe um canal direto, que também cai na mesma pessoa, né? Então ela vai fazer uma triagem para identificar um pouco mais do desafio. E o terceiro é nos acompanhar nas redes sociais. A Neurotech está em todas as principais redes sociais, Instagram, Facebook, enfim. E principalmente LinkedIn. Então, o LinkedIn é realmente uma plataforma que a gente tem usado bastante. Eu tenho publicado pessoalmente lá vários textos falando sobre inteligência artificial e Big Data. Então, convido o público para nos acompanhar lá no LinkedIn, tanto no site da Neurotech, como no meu site, né, no meu LinkedIn, que é Rodrigo Cunha. Se colocar Rodrigo Cunha Neurotech, vai me ver lá. E é isso. Espero ter contribuído aí e ter ajudado um pouquinho a que os pensamentos, né, comecem a aflorar para que a gente possa realmente transformar o mercado varejista num mercado realmente do que se chama de data-driven, né? Drivado a dados, e que os dados realmente possam falar e ajudar os varejistas a tomarem melhores decisões. Perfeito. Ajudou bastante, com certeza, Rodrigo. Foi bastante esclarecedor essa nossa conversa, né? Eu queria te agradecer e ao mesmo tempo, deixar as portas abertas do nosso canal para que você, tendo novidades, desenvolvendo novas soluções, fique à vontade. Será um prazer recebê-lo novamente aí para a gente estar voltando a conversar sobre essas soluções, né? Legal. Não, eu que agradeço, foi bacana aí discutir um pouco sobre temas que estão tanto na moda também. A Neurotech está à disposição. Estamos juntos aí. Perfeito. E para vocês que gostaram aí desse papo, não esqueçam de se inscrever no nosso canal, clicar no sininho para receber informações sobre novos vídeos, né? Para que a gente possa continuar contribuindo e levando informações e soluções modernas e inteligentes para o segmento de varejo. Então, contem com a gente e, ao mesmo tempo, também o nosso canal fica à disposição se vocês quiserem fazer comentários, interações. A gente transfere essas informações para o Rodrigo, para que ele possa também atendê-los e responder através do nosso canal. Muito obrigado aí a todos, um grande abraço.